Graça e paz, devocional do dia 24 de janeiro. Leitura devocional Gênesis, capítulo 37, versículo 3. A gente começa a passear sobre a história de José do Egito. Provavelmente você já ouviu falar de uma história do filho de Jacó, o também agora já chamado Israel, seu filho favorito, filho esse sonhador, que tinha recebido do pai uma túnica diferenciada, colorida, túnica essa que os seus outros 10 irmãos não tinham recebido, e ele compartilhava na inocência sobre os sonhos que ele tinha com a sua família. E tudo isso, no decorrer do tempo, foi gerando cada vez mais inveja dos seus irmãos. Gênesis capítulo 37, versículo 3 diz assim: Ora, Israel, e dependendo da versão da Bíblia que você esteja lendo, vai falar Jacó. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Existem outras versões que dizem uma linda túnica. Então, para a gente entender, quando José ele tinha 17 anos, ele passou a ser ali o alvo da inveja dos seus irmãos. Do que eles tinham inveja? Da conduta dele, da fidelidade dele a Deus, dele ser o favorito do seu pai. E eles começam a tramar contra José. Eles querem, de qualquer forma, dar cabo da vida dele, se livrar dele. E num determinado momento, quando Jacó pede para que José vá encontrar os seus irmãos, e os irmãos, quando veem que eles estão ali, distantes, né, do pai, eles falam: esse é o momento ideal, vamos matá-lo. A primeira coisa que eles fazem antes de jogar ele num poço é arrancar a sua túnica. Então, nós estamos falando de pessoas próximas, pessoas que correm ali o mesmo sangue, que por inveja se sentem no direito de exterminar, eliminar, vender como escravo alguém, interromper ali os sonhos, sem pensar na dor que o pai sentiria. Eles tiraram a túnica de José. Só que havia um propósito estabelecido pelos altos céus na vida de José. E essa história ela nos diz, ela nos lembra que nós podemos ser alvo de muita injustiça. Talvez você não se veja com uma túnica longa, muito menos colorida. Talvez você seja parte dessa geração mais monocromática. Talvez você goste mais de uma cor neutra. Mas vamos dar asas à nossa imaginação e compreender o que o Senhor ele está falando aqui através desse devocional. Aqui nessa história, o que chamava atenção e despertava a inveja era a túnica. Mas e nas nossas vidas? O que nós carregamos? Aquilo que o Senhor nos deu de forma única e especial tem chamado a atenção. Tem feito pessoas que deveriam apoiar nosso ministério, orar junto com a gente, ser um porto ali de confiança, de confiabilidade, elas se tornarem quase que rivais nossas. Nós não caminhamos com a túnica, mas nós carregamos algo que o Senhor ele nos deu. E vão existir momentos, nós vamos passar por momentos que vão nos tirar essa túnica. Quantas fases e estações da nossa vida a gente acha que aquilo que o Senhor tinha nos dado foi tirado de nós à força? Quantas vezes a gente vai achar que é o fim? Quantas vezes a gente vai se ver como José,
sozinhas, sem valor, desprezadas e vendidas por aqueles que deveriam nos amar, mas não importa o que tirem de nós, não importa o que tenham te tirado, nada pode tirar as promessas que o Senhor tem na sua vida. Aqui nessa história, de nada adiantou tirar a única túnica de José. De nada adiantou lançar ele numa cova. De nada adiantou em seguida vender ele. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: porque todas as coisas contribuem para o bem daquele que é chamado por Deus, daqueles que amam a Deus. As pessoas acham que estão tramando, que estão fazendo algo que é para acabar, para ser o fim. Mas aquilo ali está nos conduzindo, ainda que nem a gente saiba, para o que o Senhor quer. José perdeu a túnica que o seu pai deu. A túnica de várias cores. Mas num futuro, não muito distante, logo ali em seguida, ele ia vestir uma outra túnica. É o momento da honra, Marcele? Não. Ele perdeu uma túnica de várias cores e em seguida ele vestiu uma túnica de escravo. Mais um deserto, mais uma tempestade, mais um momento da vida de José que ele estava sendo injustiçado. Agora, sem túnica colorida, agora com uma roupa de escravo, num calabouço, mas o principal ele carrega. Deus estava com ele. Não adianta tramarem, falarem, tentarem contra. Não adianta querer humilhar aquela que está debaixo das promessas de Deus, porque aonde a gente for, nós vamos prosperar. Assim como aconteceu com José, acontece na nossa vida. Aquilo que acham que é para a morte nos abençoa. Aquilo que acham que é para ser nosso fim nos fortalece. A inveja, o ódio, a perseguição, elas não têm o poder de impedir Deus de abençoar aquele que é fiel. Por isso, permaneça fiel com túnica ou sem túnica. Permaneça fiel sendo traído por aqueles que você amava ou não. Porque depois de tanta provação, Deus cumpriu as suas promessas na vida de José. De escravo e prisioneiro, ele passou a ser o governador de toda a terra do Egito. Até José chegar a vestir essa túnica real, esse linho puro, não foi fácil, não. Foram 13 anos de luta, mas ele superou tudo isso. Ele superou todas as adversidades, todas as provações, porque Deus estava com ele. Então não se preocupe, minha irmã. Quando Deus está com você, quando Deus está comigo, nada vai deter, nada vai impedir o que Deus tem para realizar na nossa vida. Então permaneça fiel a Ele, assim como José permaneceu. Amém? Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida.